Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso geral de História. Agora nós trataremos do povo hebreu, um tema super fascinante devido a todas as implicações religiosas e teológicas que ele enseja. Nós temos aqui como primeiro mapa uma dúvida sobre a origem, do povo hebreu. Se levarmos em conta a narrativa bíblica, especialmente dos primeiros livros da Bíblia, nós temos então a descrição de uma jornada do pai do povo hebreu, do patriarca Abraão, que se desloca em relação da sua terra de origem à terra prometida. E nesse caso ele provém de cidades da Mesopotâmia, conforme nós indicamos na aula passada sobre os mesopotâmicos, a cidade de Ur dos Caldeus, citada na Bíblia, é exatamente a cidade de Ur da Suméria, uma das primeiras cidades-estado, uma das mais relevantes na história da Mesopotâmia. Depois ele passa por uma jornada pela Acádia, em direção à Babilônia, até Arã, ou Padã Arã, e daí para a terra prometida em Canaã, depois se aventurará no Egito e retornará. Mas o que eu quero que vocês notem é que esse trajeto justamente descreve o conceito que nós estamos tratando, tanto sobre o crescente fértil ampliado. Então, nesse caso, perceba que nos desertos da Arábia, do Sinai, os desertos da Núbia, da Líbia, as montanhas da Turquia, o planalto do Irã, essa terra entre os rios Tigre e Eufrates, depois no Vale do Rio Jordão e depois no Vale do Rio Nilo, é justamente as regiões propícias ao cultivo e, portanto, propícias ao desenvolvimento de civilizações, ao abastecimento das necessidades humanas e ao desenvolvimento de civilizações e, portanto, cidades. Depois desse despreendimento em relação ao povo originário de Abraão, existe toda uma discussão acerca da presença dos hebreus no Egito. Não apenas a entrada do povo hebreu no Egito e a sua permanência por pelo menos 3 séculos no Egito, tal como narrado no livro do Êxodo, e posteriormente a sua saída. Então, acendeu-se um debate historiográfico, apesar de que os eventos do Êxodo não possuem consenso entre os historiadores quanto à sua natureza essencialmente histórica do ponto de vista moderno da historiografia, mas existe realmente aí um debate sobre quais seriam os faraós, o faraó da entrada dos hebreus no Egito, o faraó da opressão, que teria escravizado os egípcios, e o faraó efetivamente do Êxodo. A teoria que mais é plausível, do meu ponto de vista, é a teoria em que os hebreus teriam entrado e sido recebidos no Egito durante o segundo período intermediário, que é o período entre o Médio e o Novo Império, cujo principal destaque é o Egito ter sido dominado por um povo estrangeiro, o povo Ixo. E dado a natureza estrangeira da dinastia no poder, é bem provável que outros povos tenham se aproveitado dessa abertura para também adentrar o Egito. E essa linha do tempo faz certo sentido, dado o posicionamento historiográfico que coloca os patriarcas no século XVII a.C. Posteriormente, há uma dúvida sobre qual teria sido o faraó então, que subjugou os hebreus vivendo em solo egípcio. Aqui é importante dizer que, apesar de ser muito comum também na historiografia o termo escravos aplicado ao Antigo Egito, ele não é exatamente a escravidão que nós conhecemos. O termo correto seria regime de servidão coletiva, a qual estavam sujeitos, inclusive, o egípcio das classes mais baixas, que trabalhava como forma de tributo ao faraó para manter a sua habitação e manter os seus víveres, ora na colheita, durante a baixa do Nilo, ora na construção pesada durante a cheia do Nilo.
E é bem provável que o povo hebreu tenha se submetido a esse regime, talvez com condições um pouco pioradas, dado ao status de nação estrangeira, né? Não um povo nativo. Então, talvez aí com compensações menores, né? Carga de trabalho maior, mas é provável que tenha sido nesse regime de servidão coletiva, tal qual como a vasta maioria da população egípcia. Mas existe um debate sobre qual teria sido o faraó da opressão e o faraó do êxodo, que teria aí a menos de uma geração de distância um do outro. Uma das mais famosas hipóteses é de que seja o faraó Amose I, que é o faraó que expulsou os Ixos e que estabeleceu um novo império. Inclusive, a maioria dos pais da igreja primitiva assim tratava o faraó do êxodo, né, como sendo o faraó Amose I. A lógica é de que com a expulsão dos Ixos, os povos estrangeiros acobertados pelos Ixos teriam sido submetidos a um jugo de trabalho forçado. A teoria mais recente, propagada pela cultura pop, é de que seria Ramsés II, um faraó que nós já mencionamos na nossa primeira aula, na nossa aula sobre o Antigo Egito. E o problema dessa teoria... Bom, essa teoria é utilizada porque no livro do Êxodo, na Bíblia, disse que os hebreus no Egito foram responsáveis também pelo menos em parte, pela construção da cidade de Pi-Ramsés, que é a capital que o faraó Ramsés II mandou erguer. E isso deixa uma janela de tempo muito curta, dada uma evidência arqueológica que nós vamos comentar em seguida. Mas o problema que eu tenho com essa teoria, apesar dele ser o faraó mais utilizado em filmes, animações, séries, novelas, etc., é que o faraó Ramsés II, por ter sido o faraó mais importante da história do Egito, também é um dos faraós que nós temos maior estudo historiográfico e maior quantidade de registros arqueológicos da sua vida. Nós conhecemos muito bem a vida do faraó Ramsés II em detalhes, e nenhum que seja alusivo à presença, né, do povo hebreu ou à sua saída durante do seu reinado. Além do mais, durante o período do faraó Ramsés II, ele esteve pessoalmente, né, conduzindo campanhas no Levante, na Palestina. E, portanto, não faria sentido um povo rebelde ir em direção a Canaã e lá se estabelecendo fora do jugo do faraó, sendo que ele estava muito presente nessa região durante o seu reinado, em campanhas militares especialmente. O problema é que outras hipóteses também têm problemas. Sigmund Freud tentou associar o monoteísmo de Moisés a sendo uma fuga de parte da corte do faraó Akhenaton, também mencionado na nossa primeira aula, e que, portanto, teria fugido depois da restauração religiosa do faraó Tutankhamon. Talvez outra hipótese seja Ramsés III, mais tarde, na 19ª dinastia, por ter sido o último grande faraó do Egito. Também, após sua morte, iniciou-se um período de declínio, da qual o Egito nunca efetivamente se recuperou, e talvez, nesse período de declínio, tenha aberto a janela de possibilidade dos hebreus escaparem do jugo faraônico. Mas Ramsés é muito utilizado porque uma das maiores indícios arqueológicos que nós temos é efetivamente a estela do faraó Menerbptah, que descreve as suas vitórias, e em dado momento na estela indica-se a presença de um povo chamado de Israel em Canaã. E esse é o registro mais antigo que nós temos, um registro do século XII a.C. A estela do faraó Menerbptah data de 1213 a 1203 a.C. Então, nesse período, os hebreus já estariam fora da fronteira física, geográfica do Egito, apesar de que, durante a 19ª dinastia, o faraó Menerbptah é um dos filhos do faraó Ramsés II, então, durante a 19ª dinastia, o Levante ainda fazia parte do Império Egípcio, de alguma forma. Então, existe essa
discussão não resolvida, mas o importante é que, a partir do século XII, nós temos, então, indícios arqueológicos do povo hebreu habitando já Canaã. Os hebreus têm aí na sua identidade cultural constituída especialmente através da figura de Moisés e da lei mosaica, que prescreve toda a religião, todos os ritos e toda a dinâmica da sociedade inicial dos hebreus, que habitam, então, Canaã durante o século XI a.C., regidos em uma confederação mais ou menos unida entre as tribos, as 12 tribos de Israel, liderados por juízes, que eram lideranças carismáticas, militares, ora mais proféticas, mas que não constituíam uma unidade decisória, política, perene ou hereditária. Isso muda, efetivamente, com o estabelecimento de um reino unido de Israel, com os famosos reis Saul, Davi e Salomão, especialmente após o rei Davi ter capturado a cidade de Jerusalém dos jebuseus e estabelecido efetivamente como a sua capital, e estabelecido as fronteiras mais ou menos reconhecíveis do reino de Israel. Também não temos muitos registros arqueológicos desse período, inclusive existe uma teoria de que o Reino Unido seria uma justificativa mítica dos reinos posteriores de Israel e Judá para a sua ancestralidade comum, mas está relativamente estabelecido na historiografia que um Reino Unido teria aí durado do ano 1020, mais ou menos, até o ano 930 a.C., que é a data tradicional para a morte do rei Salomão. É importante dizer que esse reino é um reino de status regional, mediano, né, porque é cercado de grandes impérios por todos os lados, o Império Egípcio ao sul, o Império Hitita ao norte, depois vários reinos mesopotâmicos que ora se constituiriam impérios, como o Império Acádio, que nós mencionamos, até por fim, efetivamente entrar em conflito com os impérios assírio e caldeu. Então, o que nós efetivamente temos maiores registros são dos reinos sucessores, efetivamente, do reino do norte de Israel e do reino do sul de Judá. Aqui nós temos a sua geografia média, cercado por outros pequenos reinos vizinhos. Aqui nós temos as cidades fenícias, que nós já abordamos em aula anterior, que nós temos Biblos, Sidom e Tiro. Nós temos uma faixa de permanência dos filisteus, mesmo após a constituição do reino. E aqui nós temos o principal período de tempo arqueológico que nós temos interação. O reino de Israel, nós temos bastante citações a partir do Império Assírio, que descrevia o reino de Israel como a casa de Omri. Omri é um dos reis de Israel do norte, citado inclusive na Bíblia, mas brevemente na Bíblia, porque os relatos bíblicos estão mais preocupados com a narração religiosa dos eventos, mas politicamente, economicamente, é com certeza o rei mais importante desse reino do norte, porque estabelece inclusive o nome para a sua dinastia e a forma como essa dinastia é reconhecida pelos soberanos vizinhos. Então nós temos o reino de Israel, que teve uma proeminência política, militar e econômica maior enquanto existiu do que o reino do sul, e o reino do sul, que é o reino de Judá, que permaneceu na posse de Jerusalém e na linhagem davídica. Sobre essa linhagem davídica, nós temos o primeiro registro na Estela de Tel Dan. A Estela de Tel Dan é um registro arqueológico em que narra-se, a partir de reinos vizinhos, o contato com os povos Canaã, e aqui está destacado o trecho que é traduzido como Casa de Davi. Então,
estabelece realmente os reis de Judá como sendo reconhecidos como membros da casa de Davi. Durante esse período dos reinos, que nós temos a maior parte narrativa narrada em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós temos uma natureza do povo que questiona, arqueologicamente falando, esse império tão absoluto de uma cosmovisão monoteísta. E aqui, sociologicamente falando, os historiadores divergem se realmente o povo judeu seria, nessa fase, puramente monoteísta ou talvez enoteísta, ou seja, tendo um Deus particular, exercendo monolatria, né, culto único a esse Deus, mas reconhecendo a existência de outras divindades vizinhas. Do ponto de vista dos narradores, dos compiladores bíblicos, é muito claro o monoteísmo, mas nos próprios relatos bíblicos nós vemos os profetas e os reis piedosos constantemente em luta contra os costumes difundidos à população, costumes mais politeístas ou na linguagem bíblica idólatras. Inclusive vários reis que não se associaram ao monoteísmo explícito, promovendo cultos de outros deuses, como por exemplo os deuses cananitas como Baal, Astarte e Astarote e assim sucessivamente. Apesar de que essa identidade se reforça e aprofunda-se num monoteísmo mais inconteste após os exílios que demandam um esforço identitário maior da parte do povo hebreu. E é isso que acontece com as invasões. Primeiro, o Império Neo-Assírio de Sargão II domina efetivamente o reino de Israel do Norte e deporta sua população, iniciando um movimento longo e progressivo de diáspora. Inclusive, o Reino do Norte passa a ser conhecido como as 10 tribos perdidas, dada a dispersão e uma crítica também à miscigenação provável dessas tribos após a deportação assíria. E o Reino do Sul fica pagando tributo, vassalo ao Reino Assírio, até que o Reino Assírio é dominado pelo Reino Neobabilônico, o Reino Caldeu de Nabucodonosor, que efetivamente também conquista e deporta a população do Reino de Judá. Aqui nós temos uma imagem mostrando Jerusalém sendo conquistada e queimada, inclusive a destruição do Templo de Salomão por Nabucodonosor II e a população sendo deportada. Posteriormente, então, vive-se em exílio babilônico durante aproximadamente 60 anos. A conquista assíria foi em 720 a.C. e a conquista babilônica em 586 a.C. Dura mais ou menos uns 600 anos até que o Império Babilônico é dominado pelo Império Persa, pelo Império Aquemênida. E aqui nós temos um mapa do Império Aquemênida dividido nas suas províncias, nas suas satrápias, que nós vamos discutir com mais detalhes na próxima aula, que será sobre o Império Persa. Mas é importante aqui destacar que o Império Persa estabelece uma província própria para o povo hebreu, a província de Yehud, e permite, graças à sua política de tolerância religiosa, que os judeus retornem à Terra Santa e reconstituam as muralhas de Jerusalém e reconstruam o templo. E aí inicia-se a fase do segundo templo. Esse Império Persa é, por fim, dominado pelo Império Alexandrino, de Alexandre o Grande, pelo Império Macedônico, pelo Império Helênico, de natureza helenista, que adiciona o Império Persa. E após a morte de Alexandre o Grande, se separa em vários impérios. O Levante, a Palestina, fica sob o domínio do Império Seleucida, sediado em Antioquia. E é durante o domínio seleucida que nós temos uma das principais revoltas da história desse povo, que é quando os imperadores seleucidas tentam reprimir a identidade religiosa e cultural
do povo hebreu e instituir o paganismo helênico. Aqui nós temos uma estátua de Antíoco IV Epifanes, que foi o último rei seleucida a ter domínio sobre a Terra Santa, porque ele promulgou éditos proibindo a religião ortodoxa judaica e profanando o templo de Jerusalém ao instituir sacrifícios de porcos, o que é um grande pecado para as leis judaicas, e também o estabelecimento de um altar de Zeus olimpiano no templo de Jerusalém, profanando o templo de Jerusalém. Isso leva a uma revolta da população já judia, que consegue se rebelar efetivamente. Nós temos aí as revoltas macabeias, né, narradas no livro de 1º e 2º Macabeus, e conseguem efetivamente expulsar, né, os gregos seleucidas e estabelecer um reino asmoneus, que é o último reino independente, né, israelita, até a instituição do Estado moderno de Israel, pós-Segunda Guerra Mundial. Então esse é o último período de um reino independente dos judeus sediados em Jerusalém. Aqui nós temos a primeira região que se rebelou e depois, posteriormente, a expansão desse reino até chegar às fronteiras mais ou menos equivalentes ao Reino Unido original de Israel. E essa dinastia é conhecida como a dinastia dos Hasmoneus, que resumem dentro da própria dinastia não apenas o título de rei, mas também o sumo sacerdócio, né, em volta do templo agora purificado. Você tem mais ou menos 100 anos de duração desse reino, que vai da revolta dos Macabeus, que durou de 1066 até 1060 a.C., até, por fim, a conquista romana do Império Seleucida e também da região do Levante, da Palestina, que em 63 o general Pompeu Magno, Pompeu o Grande, o mesmo que depois entraria em guerra civil com Júlio César, bem no período do declínio já da República Romana, conquista não apenas o Império Seleucida e a Palestina, mas também essa região, e estabelece, né, o reino da Judéia como um estado vassalo ao Império Romano, inicialmente ainda sobre os Hasmoneus e posteriormente sobre a dinastia herodiana, com Herodes o Grande. Então, em 63, Pompeu domina e estabelece o domínio romano. Inclusive, Pompeu também chegaria a profanar o templo, entrando no Santo dos Santos, na parte mais restrita do templo, cujo acesso só era permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano. Então, o domínio romano se segue. Posteriormente, você tem então esse domínio romano que vai até as revoltas judaicas. E essas revoltas judaicas, né, aqui nós temos a Judéia como uma província do vasto Império Romano. As revoltas judaicas que ocorrem, né, no primeiro século, que tentam, né, expulsar o domínio romano, mas são não sucedidas. Nessa época já era império, nós já estamos falando dos primeiros imperadores romanos. Jesus Cristo, né, vive aí, nasce na época do imperador Augusto, ou seja, o primeiro imperador de Roma, é crucificado durante o reinado do imperador Tibério II, a dinastia Júlio-Claudiana, e depois, durante o ano dos 4 imperadores e posteriormente, né, a dinastia Vespasiana, você tem o general Tito, filho do imperador Vespasiano, efetivamente cercando e conquistando e destruindo Jerusalém. Esse é que nós estamos vendo que é uma parcela do arco de Tito, erguido em Roma para comemorar as vitórias do general, o futuro imperador Tito, que ainda hoje está de pé em Roma, e você consegue ver aqui um menorá, né, uma alusão à destruição e ao saque de Jerusalém pelo imperador Tito. Os judeus também
acabam se refugiando uma resistência da revolta judaica em Massada, né, a famosa resistência em Massada, que levou a um cerco, né, de muitos anos. Massada, que originalmente tinha sido construído como uma fortaleza pelo rei Herodes o Grande. E você tem aqui, então, uma resistência que por fim, suprimida também com um famoso caso de suicídio coletivo dos últimos resistentes. Posteriormente, você tem, então, a destruição de Jerusalém e a criação de uma colônia romana, né, a área capitolina, no lugar onde era Jerusalém. Você tem ainda uma presença de judeus até mais ou menos o segundo século. Em 132 a 136 você tem a famosa rebelião de Bar Kokhba, que tenta também restaurar uma independência judia contra os romanos, mas que é suprimida. E a partir disso realmente existe uma drástica diminuição da presença dos judeus na Palestina, com um reforço, né, da diáspora, desde a diáspora iniciada pela deportação à Síria, depois pelo exílio babilônico, né, que já levou muitos judeus para o interior do Oriente Médio. Agora também com a diáspora provocada pelos romanos, você tem uma dispersão dos hebreus pelo Oriente Próximo, pela Europa, pelo norte da África. E é assim que termina o período de história unificada hebreia na Idade Antiga. Essa região continuaria sob o domínio do Império Bizantino até a invasão dos árabes. Apesar de muitas disputas também nessa região entre o Império Romano e o Império Sassânida, mas efetivamente a próxima era historiográfica da região seria realmente com a conquista islâmica. Espero que tenham gostado. Nesse curto período nós abrangemos um tempo grande de história do século 17 a.C. até o segundo século, e na próxima aula nós vamos nos dedicar mais ao Império Persa, que já foi mencionado várias vezes no contato com outros povos, mas espero vocês na próxima aula.